Oi, meu nome é Yukari Carolina, sou a chefe confeiteira e proprietária da Cake Baiu. Chegou a hora de apresentar uma oportunidade incrível para você ganhar muito dinheiro nessa Páscoa. No final dessa aula, eu vou te passar todas as informações sobre o meu curso online de ovo de Páscoa completo, que inclusive, as vagas já estão abertas. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história para você. Bom, meu nome é Yukari Carolina, eu nasci em São Paulo, eu tenho 34 anos, tenho uma bebezinha, então desde os 12 anos de idade eu venho do brigadeiro na escola, porque eu nunca tive mesada do meu pai nem da minha mãe, e eu queria me virar para ter minha própria grana, mesmo criança e tal, eu fazia minhas coisinhas com o meu dinheiro. Então eu comecei a ver que sim, doce era prazeroso, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu não precisava depender de ninguém para fazer, eu fazia em casa, não dependia do meu pai, da minha mãe ou de alguém me chamar para ir trabalhar. Como as pessoas sabiam que eu fazia bombom, uma vez uma menina perguntou se eu fazia ovo de Páscoa. Enfim, nunca tinha feito ovo de Páscoa, não sabia nem o que era temperar chocolate. Aí eu fui, falei que sabia, ela falou quanto que era, falei que no dia seguinte eu levava o preço, aí em casa eu me inspirei, aí eu fiz uma tabela. Nessa tabela eu comecei a bolar diversos tipos de recheio, e naquela época não existia ovo de Páscoa de colher, que é como hoje tá bombando e tal. Então eu inventei o meu bombom gigante, que na minha cabeça eu chamava de ovo de Páscoa maciço. Então era ovo de Páscoa recheado, que isso já existia na época que nessa quebra-casquinha tem um recheio. E eu fazia ovo de Páscoa maciço, que era um ovão, como um bombom gigante mesmo, com um monte de brigadeiro dentro. Aí eu fazia de um lado de um sabor, de outra, a pessoa juntava. Enfim, então aquilo foi um escândalo na minha faculdade. Todo mundo, as pessoas batiam na portinha, o professor já sabia, falava, vai, cara, vai vender seu ovo de Páscoa, vai vender seu brigadeiro, seu bombom. E eu pagava todas as minhas contas, fui morar sozinha, foi aí que eu saí de casa pela primeira vez, aluguei uma casa ali perto da faculdade. Eita, a história é longa, hein? Aí quando eu entrei na escola de arte dramática, eu comecei a trabalhar com a Turma da Mônica. Trabalhava com dança, com teatro, enfim. Era super feliz, mas eu sentia que ainda não estava realizada profissionalmente. Nesse caminho inteiro eu casei, conheci meu marido, a gente noivou, casou. E aí me deu uma louca. Eu decidi que eu queria sair de lá para investir nos meus doces. A gente vivia de aluguel, enfim, a gente saiu do apartamento, a gente se mudou para casa da minha mãe para poder investir nos meus doces, sabe? Foi muito difícil, porque sem cliente, né? Às vezes eu vendia 1, 2 bolos no mês. Aí na Páscoa, eu fiz uma estratégia de marketing. Eu sabia que, eu tinha muito acesso quando chegava a Páscoa. Então o que eu fiz? Eu montei um site, ovo de Páscoa, e já deixei assim, fazemos bolos. Então já joguei as fotos. E nesse ano foi diferente, porque as pessoas entravam, olhavam os ovos de Páscoa, depois retornavam e falavam, eu vi que você faz bolo. Eu já gostava de inventar uns bolos diferentes, então eu sei que isso atraiu, porque eu queria trabalhar em confeitaria. Comecei a procurar o melhor restaurante de São Paulo. Porque aí meu plano, eu tinha uma super estratégia. Começar na recepção e aos pouquinhos indo para confeitaria. Eu nunca tinha visto uma cozinha industrial na minha vida, nunca tinha visto uma confeitaria de verdade na minha vida. Fiquei muito chateada, vi que aquilo ali não ia dar em nada e saí. Mas aquilo ali já foi um primeiro passo, sabe? De largar tudo para consegui um emprego de recepcionista para conseguir o que eu queria. Não consegui. Esse gerente, que sabia que minha paixão era confeitaria, ele me ligou. Os donos do restaurante vão abrir uma confeitaria e eles estão precisando de uma gerente. E eles perguntaram para mim e eu indiquei você. Nossa senhora, soltava fogo de artifício. E foi ali que eu aprendi muita coisa. Eu tinha que passar café, tinha que ficar no caixa, tinha que servir mesa, eu limpava a mesa com as meninas. E eu lembro que eu também conversei lá, falei, olha gente, no dia tal meu pai vai embora pro Japão e eu vou levar meu pai no aeroporto, eu não quero nem saber. Aí um dia ele foi almoçar ali do lado, com as minhas irmãs, e obviamente eu não consegui ir junto, almoçar com meu pai. O pior de tudo, que foi aí que eu decidi que eu não queria isso pra minha vida, foi porque no dia que ele ia embora, que eu já tinha avisado que sim, eu ia largar tudo, juro por Deus, largava as meninas lá, mas eu ia levar meu pai no aeroporto, ia me despedir dele, eu não tinha me despedido dele. Foi um domingo e saiu na revista que lá onde eu trabalhava era o melhor mil folhas de São Paulo. E aí fez fila, a fila dava volta no quarteirão quase, foi assim, impressionante, foi um absurdo. E não tinha como eu deixar as meninas lá sozinhas, eu não ia fazer isso com elas.
Aí eu lembro que a minha irmã me ligou e falou, a gente tá indo pro aeroporto. Eu falei, eu não vou conseguir sair, eu não vou deixar as meninas aqui sozinha. Eu nunca vou esquecer. Eu me escondi no estoque, junto com um monte de saco de farinha. Comecei a chorar muito no telefone falando com meu pai. Não consegui sair. O pai foi embora. E foi assim, um dos piores dias da minha vida. Então nesse dia eu decidi que eu ia ter meu próprio negócio, que eu ia ser dona dos meus doces. Eu ia fazer o meu horário para poder ver meu pai quando eu quisesse. E ficar com a minha família. Fui conversar com a chefe e eu falei para ela, eu quero ir embora, eu vou investir em mim. E eu lembro que ela falou, e você vai ganhar dinheiro com o quê? Com seus bolos? Sempre que você joga pro universo, você acredita em você, as coisas vão acontecendo. O anjinho passa e fala amém, sabe? Programação Sob Medida. Tava procurando alguém que trabalhasse com comida, que eles queriam reformar a cozinha, enfim, fazer o programa. E aí começaram a me indicar, a entrar em contato comigo. E eu concordei, só que na época eu morava com a minha mãe ainda. Então o que eu e o Pedro a gente fez? A gente deu a louca, mais uma vez, a gente acreditou. A gente começou a procurar uma casa para alugar. Eu vendia 2 bolos por mês e queria pagar aluguel. Aí a gente conseguiu, a gente achou uma casa que era super baratinha, velha. A gente teve que pintar a casa, enfim, a gente alugou. E era assim, a gente começou a vender bolo, vender. Eu já pegava o dinheirinho do aluguel e falava, ai, graças a Deus, esse mês teve dinheiro para aluguel. A gente estava totalmente sem dinheiro e eu acho que essa desculpa assim, não tenho dinheiro e fica em casa assistindo televisão, isso não me desce. Acho que quem quer corre atrás. Mas eu não tinha cliente, as clientes não chegavam até mim. O que eu fiz? Eu fiz bolo, a gente cortou, coloquei bolsinha térmica, como eu fazia 15 anos atrás na faculdade. Eu entrava nas lojas de roupa e vendia para os funcionários. E aí eu participei do programa. Eu recebi muita crítica de não acredito que você vai participar do programa, você não precisa passar por isso. Falei, poxa, para eu ganhar uma sala para poder atender meus clientes, eu pago o mico que precisar. Eles reformaram, foi surpresa de verdade. E aí eles me deram uma recepção para as minhas clientes que foi simplesmente incrível. Isso foi um salto assim para mim. Aí eu fiz um bolo, obviamente, para recepcionar a produção do programa, porque eles vão até a sua casa. Eu falei, óbvio, vou fazer o meu bolo que eu acho mais lindo. Aí para você ver como é a vida, nesse dia era o aniversário da Dani. Juro, contando parece que é mentira, né? E ninguém da produção lembrava. E ela falou, inclusive hoje é meu aniversário. Aí todo mundo da produção, puf, caiu pro lado. Por isso que eu falo, você joga pro universo, a energia conspira a seu favor. Você tem que acreditar. A Dani veio pra cozinha, a gente colocou a vela e cantou parabéns pra Dani. Ela comeu meu bolo e se apaixonou. Eu lembro que ela estava saindo da minha casa, ela voltou para perguntar se eu tinha cartão para dar para ela. Era um bolo diferente, né? Que é isso que é importante. Você faz uma estética diferente no seu produto, você vai chamar mais atenção. As pessoas vão querer comer. E aí, se é gostoso, elas vão voltar. A equipe tinha um cabeleireiro, o Thiago. O Thiago comeu meu bolo e ele se apaixonou. E falou, eu preciso te apresentar uma amigona minha, a Andréa Guimarães. Imagina, ela é super bambambam, não sabia nem quem eu era. Até que um dia tocou meu celular. Oi, Yukari, querida, aqui é a Andréa Guimarães, amiga do Thiago. Eu quase, morri, quase desmaiei. Ela falou assim, Yu, eu tô pedindo pra você, porque o Thiago falou que o seu é o melhor bolo que ele já comeu na vida dele. Ela falou, olha, querida, é o seguinte, eu tô fazendo um camarim da Beyoncé e eu queria saber se você quer fazer um bolo de brigadeiro pra ela. Aí o que eu falei? Óbvio! Quem não quer fazer um bolo pra Beyoncé? E como ela estava aqui no Brasil, ela falou que era um bolo de brigadeiro. Um bolo de brigadeiro de verdade. Aí eu lembro que eu fiz aquele bolo de Kit Kat, que na época era mais novidade do que hoje em dia, e fiz um monte de brigadeiro. Aí o dia que ela postou a foto, o bolo da Beyoncé feito pela @CakeBayu, bombou. Eu lembro que eu tinha, 500 seguidores no Instagram, esse dia eu já tava com 5.000. Foi assim, impressionante, foi um absurdo. Cada dia era uma surpresa. A gente chegou no presidente do Brasil, né? A gente fez pra Beyoncé, fez pro presidente, e aí isso foi uma loucura. Eu falei assim, como que ela chegou até mim, né? E é porque eu mandei pro anjinho, o anjinho disse amém. A gente foi juntando dinheiro, juntando, fui melhorando de vida, sempre com muito trabalho. Fiquei muitas noites sem dormir. De não dar conta de encomenda, ter gente lá me ajudando, eu estar 3 dias já sem dormir. Um dia eu lembro, nunca vou esquecer, eu lembro que eu encostei na parede, assim, eu fui descendo, eu dormi agachada, assim. Eu acredito
que eu posso compartilhar o que eu sei, posso compartilhar o que eu já vivi e posso ajudar muita gente. E isso, nossa, isso é a coisa mais deliciosa do mundo. Eu receber mensagens de carinho, de agradecimento por compartilhar o que eu sei, isso não é nada, sabe? É muito mais gostoso estar ajudando. Então, quanto eu puder ajudar as pessoas a realizarem o seu sonho, parece clichê. Tipo, faça o que você sonha, tenha a vida dos seus sonhos. Confeitaria é cansativa, eu não vou dizer que não é. Você vai ficar algumas noites sem dormir, porque com fé em Deus você vai ter muita encomenda. Você vai precisar um dia ficar sem dormir. Não vou mentir que é cansativo, mas a gente faz com tanto amor. É uma profissão tão linda. E o meu sonho é poder realizar os sonhos das pessoas. Não que eu vá poder realizar, mas eu posso ajudar com um pouquinho que eu sei, com a minha experiência, podendo dividir assim como eu estou fazendo aqui hoje. E poder fazer com que elas corram atrás dos sonhos delas, que realizem os seus desejos. E que não desistam do seu sonho. Não desiste, gente. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Isso eu falo do fundo do coração. Vá em frente. Se você quer com amor, com dedicação, com muito suor, você vai conseguir. E se você quer conquistar um sonho, você tem que acreditar, porque se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Entendeu? Então acorda de manhã, olha no espelho e fala, você consegue. O seu doce é o melhor doce do mundo, você consegue, mas o mundo precisa saber. Então vamos trabalhar. Eu queria ter tido uma confeiteira que pudesse pegar na minha mão e falar, vamos junto. Então já que isso foi uma falta grande para mim, senti falta disso, eu tô querendo estar aqui para ajudar vocês, todos. Isso mesmo. E eu quero continuar ajudando você sempre que eu puder. Muito obrigada por estar aqui nessa aula comigo, querendo aprender cada vez mais. Então agora, vamos começar a falar de chocolate? Que difícil, hein? Como o meu curso online ficou muito legal, eu decidi dividir com você algumas aulas gratuitamente. Só para você ter uma ideia, o meu curso tem 25 aulas e dessas 25 eu separei 5 de presente para você. Então, pega um papel e a caneta e vamos lá! Nas 2 primeiras aulas, eu vou falar para você os tipos de chocolate que existem e mostrar os resultados de uma degustação que eu fiz com as marcas mais usadas para os ovos de Páscoa, ou seja, as marcas que vendem chocolate em barras grandes para serem usadas como matérias-primas em confeitarias profissionais. Nessa aula eu vou explicar para você sobre os tipos de chocolate que existem no mercado. A gente tem o chocolate puro, que pode ser também chamado de nobre ou popularmente falado de chocolate verdadeiro. Esse é a base de manteiga de cacau. A gente também tem a cobertura fracionada e a cobertura hidrogenada. Antigamente a gente falava, né, chocolate hidrogenado, chocolate fracionado, mas não pode mais usar essa nomenclatura, tá? Então é cobertura, porque não é chocolate, porque é a base de gordura vegetal, não é manteiga de cacau. Esse daqui é o chocolate puro. Eu vou mostrar para você como ele é formado. O chocolate puro, ele é formado por 6 cristais. E o que acontece? Ele chega assim, exatamente assim da fábrica, tá? Assim, desse jeito, ele tá por volta de 18 a 20 graus, pelo menos é a temperatura ideal para ele estar assim, nessa consistência, nessa textura. Quando a gente derrete esse chocolate, que você vai precisar derreter para você poder moldar, certo? Para fazer seu ovo de Páscoa, seu bombom. Quando você derrete esse chocolate, o que acontece com os cristais dele? Eles se espalham. Kari, então tá bom, ele derreteu, aí eu posso chegar e já colocar na minha forma e já fazer meu ovo de Páscoa. Não, sabe por quê? Porque a partir do momento que os cristais estão separados e ele endurecer, ele vai endurecer, não tem problema. Ele vai derreter com muito mais facilidade, ele não vai ter brilho, não vai ter a contração, tá? E não vai ter também a textura ideal para ser consumido. Para que esses cristais voltem à formação original, você precisa fazer a famosa
temperagem, que é o choque térmico que você tem que dar no chocolate para que esses cristais voltem à formação original. Agora eu vou mostrar para você a diferença do puro do fracionado. Ele é mais fácil de trabalhar porque ele não precisa do choque térmico. E agora eu vou ensinar para você, te mostrar o porquê. Essa daqui é a nossa demonstração do chocolate fracionado. Todos os cristais dele são fixos, ó, eles são unidos. E você vai derreter para querer moldar esse chocolate, certo? Quando você derrete esse chocolate, que na verdade é a cobertura, não posso chamar de chocolate, é a cobertura fracionada, esses cristais continuam unidos, eles não se separam. Por isso que você não precisa fazer o choque térmico, a temperagem. Por quê? Porque você vai gelar, né? Ele vai endurecer e vai continuar assim. Então você derrete, os cristais estão juntos. Você junta de novo, resfria e eles vão continuar juntos. Por isso ele é muito mais fácil de ser trabalhado. Mas e o chocolate hidrogenado? O chocolate hidrogenado você vai usar para cobertura, para decoração. Você pode usar para ganache, para recheios de trufas, você pode, tá? Mas como a aula aqui é sobre chocolate, eu não vou entrar em detalhes do hidrogenado porque ele não tem um sabor legal e ele não é indicado para fazer ovo de Páscoa. Nessa aula, eu vou falar sobre algumas marcas de chocolates e coberturas fracionadas. Aí eu realizei um sonho meu, o que era? Era experimentar diversas marcas diferentes para saber qual que é a mais gostosa e mais interessante para eu trabalhar aqui no meu ateliê. E aí eu achei muito legal eu dividir isso com você. Eu convidei 50 pessoas para realizar essa degustação comigo, então acho muito importante vocês saberem que não é a minha opinião em relação ao chocolate ou marca mais gostosa ou cobertura, tá? A gente fez uma média dessas 50 pessoas. Eu sei também que 50 é um número muito restrito, né? Perto do que seria mais interessante talvez a gente poder proporcionar, mas mesmo assim eu acho legal, porque 50 pessoas é um número também considerável, né? E saber a opinião deles eu achei fundamental. Entre essas 50 pessoas tem mulheres, homens, idosos e crianças. Então assim, eu achei interessante fazer um público bem amplo, bem diversificado, para a gente saber a opinião deles e aí chegar na conclusão da marca mais gostosa. Eu vou explicar para você como foi essa degustação. A gente separou em cima de uma bancada esses 12 tipos de chocolates e coberturas fracionadas. E o que a gente fez? A gente misturou tudo. Então ninguém sabia o que era chocolate nobre, o que era cobertura fracionada. E eles iam experimentando um por um e dando uma nota de 0 a 5. Aí pra gente conseguir o resultado, a gente fez uma média da nota dessas 50 pessoas. E agora eu vou passar para você o resultado dessa degustação. Então, as marcas escolhidas de chocolate nobre foram Cical, Puratos Vito, Calibu, Belcolade, Genuine, Nestlé e Garoto. As marcas de coberturas fracionadas foram Mavalério, Castor Gold, Cobertop, Selecta e Harald. E agora, o resultado dessa degustação deliciosa. Eu vou falar quem ficou em primeiro, segundo e em terceiro lugar, tá bom? Vamos começar pelo chocolate puro, pelo chocolate nobre. Em terceiro lugar ficou a marca Calibu, que é uma marca belga. Em segundo lugar ficou a marca Nestlé. E em primeiro lugar ficou a marca Cical, que é uma segunda linha do Calibu. E em relação às coberturas fracionadas, em terceiro lugar ficou a marca Castor Gold. Em segundo lugar ficou a marca Mavalério Premium. E em primeiro lugar, a marca Selecta. E o que eu achei muito interessante, que uma conclusão que eu tive, é que sim, brasileiro ama doce. E todo mundo tem aquela coisa, né? Chocolate belga, chocolate chique. Pra você ver, não foi o chocolate belga que todo mundo preferiu, que todo mundo mais gostou. E com esse teste agora, a gente pode se basear. Não é que eu tô falando que você tem que correr e comprar essa marca pra você trabalhar. Você vai ter a sua opinião, tá bom? Eu tenho a minha, não necessariamente é essa. Mas assim, isso foi só, na verdade, uma brincadeira gostosa para vocês saberem qual que é, entre 50 pessoas escolhidas de um perfil bem diversificado, qual foi a marca preferida, tanto de chocolate quanto de cobertura fracionada. Você viu como o paladar das pessoas é muito variado? E agora você me pergunta, eu não quero trabalhar com cobertura fracionada, quero trabalhar com chocolate nobre. Mas para isso não tem que fazer aquela tal temperagem?
Sim, você precisa fazer, tá? Senão o chocolate não vai ter a contração para desenformar, vai ficar sem brilho, vai derreter com muita facilidade. Existem 5 tipos de temperagem diferentes, mas não precisa se preocupar, porque agora você já vai aprender uma delas. O que é exatamente temperagem? Temperagem é quando você derrete o chocolate, depois você resfria até a temperatura ideal e depois você reaquece esse chocolate até a temperatura também necessária para o chocolate que você está trabalhando, seja chocolate branco ou leite ou meio amargo. Cada um vai ter uma temperatura exata de reaquecimento para você deixar na textura ideal para você moldar em barras, ovos de Páscoa, trufa, fazer bombons, para você banhar, enfim, para você poder trabalhar com ele, né, da forma que você quiser. Existem 5 tipos de temperagem. Tem a temperagem que é feita sobre uma superfície fria, que pode ser um mármore, pode ser uma mesa de granito, pode ser até numa mesa de inox. O importante é que a superfície seja fria para dar esse choque térmico no chocolate derretido. Agora que a gente já realizou o derretimento, tá aqui, tá? A gente já mediu, ele tem entre 45 e 50 graus. Essa sua superfície para fazer esse choque térmico, essa temperagem, tem que estar fria. Se você mora numa cidade muito quente, essa superfície provavelmente não vai estar fria o suficiente. O que você pode fazer? Colocar um saco com gelo ou um gelinho aqui que eu tenho e deixar aqui alguns minutinhos. Obviamente, o gelo, ele solta água, e isso jamais pode entrar em contato com o chocolate. Água, jamais. É o pior inimigo, tá? A umidade é o pior inimigo de um chocolate. Essa superfície, obviamente, também tem que estar muito limpinha. Deixa aqui alguns minutinhos, eu vou tirar. E vou secar muito bem, rápido. E aí você vai jogar o seu chocolate aqui. E aí, o segredo é espalhar bem esse chocolate, tá? E você vai colocando ele em contato, ó. Isso já vai resfriando, espalha bem, ó. Termômetro, vamos lá. Não encosta aqui no granito. Vamos ver. Já passou de 29, tá? Então, vamos misturar mais. Vamos ver a temperatura. 27 graus, perfeito. Aqui sobrou um pouquinho de chocolate. Esse daqui ainda tá naquela outra temperatura de derretimento, tá certo. Por quê? Porque aqui a gente temperou, né, deu choque térmico, e esse chocolate branco ficou com 27 graus. A gente vai voltar pra cá pra que ele fique com 28 agora. Aí a temperatura é ideal. Agora você vai misturar bem o chocolate que tava 27 graus com o que tava aqui ainda quente do derretimento. Agora você vai pegar o termômetro, medir, ele vai estar com 28 graus, vai estar perfeito para você moldar agora. Legal! Agora eu já sei temperar o chocolate para fazer a minha casquinha do ovo de Páscoa, mas e o recheio? É só deixar o brigadeiro mole e já tá pronto? Nada disso! Tem muita gente que pensa isso mesmo, tá? Mas agora você vai aprender a receita ideal de um brigadeiro para recheio de ovo de Páscoa maravilhoso. Agora você vai descobrir a receita ideal e perfeita para você usar no seu ovo de Páscoa. Pode ser tanto para casca recheada quanto para o ovo de colher. Por que ele é perfeito? Porque muita gente acha que para fazer um brigadeiro, para rechear ovo de Páscoa, basta deixar o brigadeiro mole. Então antes do ponto certo do brigadeiro você desliga o fogo e ele ficou mole. Você acha que ele já está bom para fazer o seu recheio e não é verdade. Então aqui agora você vai descobrir qual que é a receita perfeita para você. Para fazer o brigadeiro tradicional para recheio de ovo de Páscoa, você vai precisar de uma lata de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga sem sal, uma colher de sopa de chocolate em pó, 50 gramas de chocolate ao leite. Eu gosto sempre de misturar muito bem todos os ingredientes aqui na panela para ele ficar bem homogêneo. E aí depois disso, quando ele estiver bem misturadinho, aí eu ligo o fogo. Sempre em fogo baixo, tá?
O brigadeiro vai levantar a fervura, depois vai baixar. Aí ele vai engrossar e fica assim, ó, parece um pudim. Por que que parece um pudim? Porque aqui vão 2 caixinhas de creme de leite, não é igual aquele brigadeiro que você faz pra enrolar. Ele fica assim nessa consistência, ó, já tá bom, tá? Mais do que isso, mais duro que isso não fica. Esse aqui já tá o ponto perfeito. Aí você pode desligar o fogo e esperar esfriar. Agora que você já sabe preparar o chocolate e fazer o recheio delicioso, o que é que tá faltando? Eu te ensinar um tipo de decoração muito interessante. Vamos fazer agora o ovo de Páscoa com bexiga? Agora eu vou te ensinar a fazer o ovo bexiga. Você vai precisar de uma bexiga 5 polegadas, essa pequenininha aqui, super fácil de achar, pode ser na cor que você quiser, isso não interfere no seu ovo, tá? Vamos lá? Aqui eu tenho chocolate ao leite temperado e eu vou fazer o quê? Eu vou colocar no saco de confeitar com bico perlê, tá? Você pode escolher o diâmetro que você quiser desse bico, que eu tô usando é o Wilton 4. Por que que eu vou peneirar? Eu vou peneirar esse chocolate, ou coar, né? Como você preferir dizer, porque senão o chocolate fica com algumas bolinhas e isso pode entupir o seu bico, tá? O bico já tá aqui. E agora vamos para a bexiga. Agora que você já tem a sua bexiga, você vai prender ela, tá? Em algum recipiente. Eu escolhi essa caneca, ó como ela tá firme, tá? Porque senão vai ficar muito difícil de você passar o chocolate e ela não cair. Então aperta bem aqui. Pega o saco de confeitar já com chocolate temperado. E começa com os movimentos circulares. Você tem que ter muita paciência, porque você faz um pouquinho, leva pra geladeira. Faz mais um pouquinho, leva pra geladeira, tá? Vou fazer mais uma camada pra reforçar. Agora eu já tirei da geladeira, tá super firme já. E vou continuar o mesmo procedimento. Verifica se a bexiga tá bem firme aqui na caneca. E a gente continua. Geladeira. Bom, tirei da geladeira, tá durinho, e agora a gente continua. Ó, essa parte aqui já finalizei. Agora, pra fazer o acabamento, geladeira de novo. Aqui está o meu ovo bexiga pra gente finalizar, mas antes eu vou fazer um suporte pra ele depois que ele virar. O que que eu peguei? Aqui é um fundo, né, de forma removível, pode ser um prato, o que você preferir. Vou colocar um pouquinho de chocolate e vou colar um pedacinho de papel manteiga, tá? Vou deixar aqui separado, reservado, e você já vai entender. Agora eu pego aqui a minha bexiga. E vou finalizar para ela ficar um pouquinho mais alta. Senão não fica com cara de ovo de Páscoa, né? Aqui em cima faz um acabamento bem reforçado. E aí você verifica se tem algum buraco muito grande para você... Aí, ó. Costurar esse buraco. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma base, tá? Isso, Ju, não tem problema. Ó. E vou colocar aqui. E esperar a primeira cristalização. Agora que já realizou a primeira cristalização, eu vou levar para a geladeira pela última vez para finalizar e a gente estourar essa bexiga. Vamos lá? Agora chegou o grande momento, o momento de estourar essa bexiga e ver como esse ovo de Páscoa vai ficar. Eu peguei aqui um palitinho, você pode usar o que você quiser, tá? Menos coisas afiadas.
e você vai empurrando a bexiga. É melhor você ir soltando ela aqui, ó, antes de estourar, tá? Toma muito cuidado também para não ficar pegando. Eu tô aqui só caso ele venha aqui pro lado para eu segurar. Pronto. Agora, você não vai estourar a bexiga, você vai cortar puxando aqui. Vai cortar bem pouquinho. Esse é um processo que tem que ser lento, tá? E aí você vai auxiliando com o palitinho. Agora eu pego o outro palitinho, isso daqui, vocês devem conhecer, é hashi, tá? De comida japonesa. Pode ser qualquer outra coisa, um pegadorzinho, mas é porque é fino e eu vou puxar aqui, ó. Agora, você vira aqui, com muito cuidado, pega aqui o seu ovo muito rápido, tira o papel manteiga e você tem uma base, tá? E o seu ovo de Páscoa tá prontinho. O que você pode fazer? Jogar bombonzinho, trufa, o que você quiser, dá de presente. Eu sei que todo mundo vai amar e você vai arrasar nas suas vendas. E agora, acabou. Ficou triste? Não precisa. E sabe por quê? Porque agora você pode comprar o curso completo e ter acesso a todas as aulas, todos os dias, na hora que você quiser. Sabe até quando? Até depois da Páscoa do ano que vem. Mas como assim? Bom, eu sei que se você trabalha com chocolate esporadicamente, você vai aprender tudo agora. Vai fazer um monte de ovo de Páscoa, vai arrasar nas vendas. Mas quando chegar a Páscoa do ano que vem, você já vai ter esquecido muita coisa. Mas se você comprar o meu curso agora, o que vai acontecer? No ano que vem, você só vai precisar entrar de novo na sala de aula online e acessar todas as aulas novamente, sem precisar pagar mais nada por isso. E isso em curso presencial seria impossível. E você deve estar se perguntando, qual o conteúdo desse curso, certo? Então, presta muita atenção que eu vou te mostrar tudo que você vai aprender. Eu vou te ensinar muitas coisas sobre chocolate, para que você entenda como ele funciona, para nunca mais errar e fazer cascas lindas e brilhantes. Eu vou dar muitas dicas para você conseguir trabalhar tranquilamente com chocolate branco, que é o chocolate mais temido pelos confeiteiros que estão iniciando no universo dos chocolates. Vou falar novamente sobre os tipos de chocolates, as principais marcas, as diferentes técnicas para derretimento e temperagem. Vou mostrar passo a passo como fazer a sua casca da receita do brigadeiro tradicional e depois rechear o seu ovo com método simples e com método profissional. Daí vem as delícias. Vou te ensinar a fazer os 3 ovos de colher que foram o maior sucesso de vendas no ano passado na Cake Bayou. O ovo de leite ninho e Nutella, o de churros, o de palha italiana e ainda ensinar como trabalhar com chocolate diet e sem lactose. E você acha que acabou? Não! Você também vai aprender a trabalhar com aplicação de desenho em chocolate, a decorar o seu ovo de Páscoa com glacê real, fazendo o desenho que você quiser, colorir o seu ovo de Páscoa com corante lipossolúvel e ver as delícias, as loucuras que você pode criar com ele, descobrir que você pode inventar coisas muito interessantes com materiais simples e de fácil acesso, e eu vou ensinar também como colorir o ovo feito com bexiga, como fazer um coração de chocolate aveludado, isso mesmo, aveludado, gente, é muito lindo. E entre outras surpresas. Nossa, quanta coisa legal, né? Gente, eu preciso revelar uma das surpresas. É o balão de chocolate com decoração em pasta americana. Eu vou revelar para você uma técnica para utilizar chocolate nobre sem precisar de temperagem. Pode acreditar. E eu não poderia deixar de falar também sobre alguns detalhes muito importantes, como embalagens,
armazenamento ideal, prazo de validade dos seus ovos de Páscoa, fornecedores, como organizar os seus pedidos para otimizar o seu tempo e não esquecer nenhum pedido e como calcular o valor dos seus ovos de Páscoa. Tá bom, Yukari, agora chega de enrolação e me fala quanto vai custar todo esse aprendizado para eu me aperfeiçoar e vender mais essa Páscoa. Se você pesquisar no mercado, um curso completo assim não vai ficar por menos de R$1.000. Mas, como eu sei que você quer vender ovo de Páscoa para ganhar uma renda extra, o valor do seu investimento não pode ser alto. Então, o valor desse investimento é de R$435. Mas, para você que se inscreveu na aula gratuita, eu consegui deixar o valor do seu investimento por 12 vezes de R$28,25. Gente, pode acreditar, é menos de R$30 por mês. Isso mesmo, 92 centavos por dia. E se você quiser pagar à vista, o preço fica ainda melhor. Só 290 para você arrasar nessa Páscoa. Então, quer uma dica? Clica agora no botão aqui embaixo, faz a sua Páscoa mais profissional, mais bonita, mais feliz e com muito mais dinheiro. Clicando nesse botão, você será redirecionado para uma página do Hotmart, que é uma plataforma 100% segura, que é uma plataforma que eu sempre uso nos meus cursos, então pode confiar. E se você tiver alguma dúvida, pode enviar um e-mail para o meu suporte, contato@cakebayou.com. Espero vocês lá, hein? Beijo e até breve!